Sabe aquela cena de Beetlejuice que te marcou para sempre? Aquela em que os rostos dos personagens se deformam de um jeito bizarro. O que você talvez não saiba é que essa cena quase destruiu a carreira do diretor Tim Burton, antes mesmo dela decolar. Mas o que ninguém te contou é o que aconteceu depois que as câmeras pararam de gravar. E o mais absurdo ainda, não é isso. Efeitos visuais como esses, dos anos 80, continuam a assustar Hollywood até hoje. Mas não pelo motivo que você pensa. Eles não tinham CGI sofisticado, telas verdes por toda parte, ou orçamentos milionários para a computação gráfica. Então, como eles criavam algo tão chocante e irreal? A resposta é mais simples, e ao mesmo tempo mais genial do que qualquer tecnologia atual. E no final deste vídeo, vou te revelar o segredo por trás da cena mais icônica de Beetlejuice. Uma técnica tão perigosa que foi praticamente banida dos sets de filmagem. Fique comigo, porque a verdade por trás da magia vai te surpreender. Vamos voltar para 1988. O filme Beetlejuice estava em produção e Tim Burton, um diretor ainda em ascensão, tinha uma visão muito específica. Ele odiava a ideia de efeitos digitais, que na época ainda eram muito rudimentares e pareciam falsos. Burton queria que o mundo dos mortos fosse tátil, artesanal, como um diorama macabro que você pudesse tocar. Ele queria que o público sentisse o estranho na pele, não apenas visse na tela. Para a famosa cena do jantar, onde os Detes e seus convidados são possuídos e dançam Dave, a Banana Boat Song, a equipe enfrentou um desafio monumental. A ideia era que no final da música eles fossem puxados para dentro de seus pratos de coquetel de camarão, com seus rostos se transformando em mãos de camarão gigantes. Era uma imagem surreal e perturbadora, perfeita para o tom do filme. Mas como fazer isso na prática? A solução encontrada foi uma obra-prima da engenharia de efeitos práticos. Foram construídas cadeiras falsas, que na verdade eram elevadores hidráulicos, escondidos sob o piso do set. Os atores, incluindo Catherine O'Hara e Jeffrey Jones, sentavam-se nessas cadeiras. Embaixo de cada um deles, uma equipe de marionetistas e técnicos se preparava. No momento certo, os atores eram lentamente rebaixados para baixo do set, desaparecendo da vista da câmera. Ao mesmo tempo, réplicas exatas de seus corpos, feitas de látex e espuma, com as grotescas mãos de camarão no lugar das cabeças, eram erguidas no lugar deles. A transição precisava ser perfeita, sincronizada com a música e com o movimento dos atores. Era um balé mecânico complexo e arriscado. Qualquer erro de cálculo, qualquer falha no mecanismo hidráulico, poderia não apenas arruinar a cena, mas também potencialmente machucar os atores. A tensão no set era palpável. Cada tomada era um evento. A equipe suava frio. Os atores confiavam suas vidas aos mecanismos escondidos sob seus pés. E o resultado, uma das cenas mais memoráveis e visualmente chocantes da história do cinema. Um efeito que mesmo hoje parece mais visceral e perturbador do que muitos CGI modernos. É por isso que esses efeitos assustam Hollywood. Eles expõem uma verdade inconveniente. Eles provam que a criatividade e a engenhosidade humana muitas vezes superam a tecnologia pura. Eles nos lembram de uma época em que o cinema era uma forma de mágica artesanal, construída à mão, com suor e risco. O que nos leva ao grande segredo. A cena em que Beetlejuice se transforma numa cobra gigante na escadaria. Aquilo não era stop motion como muitos pensam. Pelo menos, não inteiramente. Para dar à cobra um movimento mais fluido e ameaçador, a equipe construiu uma marionete de cobra em escala real, com vários metros de comprimento. Dentro dela, escondido, estava um dublê. Isso mesmo. Um homem se contorcia dentro de uma fantasia de cobra de borracha e látex, operando a cabeça e a boca mecanicamente, enquanto era suspenso por cabos para simular o movimento de deslizar pelo corrimão. Era um trabalho claustrofóbico, perigoso e fisicamente exaustivo. O dublê mal conseguia respirar lá dentro, e corria o risco de superaquecimento e sufocamento a cada tomada. Foi uma aposta altíssima de Tim Burton, uma que os estúdios de hoje jamais aprovariam por questões de segurança. Esse nível de comprometimento com o realismo prático é o que separa Beetlejuice de tantos outros filmes. É a razão pela qual, décadas depois, ainda sentimos um calafrio real ao ver aquela cobra na tela. Não é apenas um efeito especial, é a captura de uma performance humana real levada ao extremo. E essa dedicação quase insana à arte é algo que o CGI, por mais avançado que seja, talvez nunca consiga replicar. Se você está chocado com os bastidores de Beetlejuice e ama descobrir os segredos do cinema, então faça um favor a si mesmo. Clique no botão de like e se inscreva no canal, porque o que eu te contei
é só a ponta do iceberg. Temos muito mais histórias como essa para compartilhar. Segredos que Hollywood preferiria que ficassem enterrados. Ao se inscrever, você garante que não vai perder nada. Obrigado por assistir até aqui. Ative o sininho para ser o primeiro a saber quando um novo vídeo sair. Até a próxima!